No episódio anterior da série A Conta Não Fecha, a gente fez uma conta simples, a conta do valor da hora do veterinário. E quando você divide o salário pelas horas trabalhadas, muitas vezes parece um número que surpreende. Porque a gente descobre que está vendendo horas da vida por um valor muito menor do que imaginava. E quando essa percepção aparece, a solução que muita gente encontra é a seguinte: então eu vou fazer mais plantões. Mais plantões significam mais dinheiro. Pelo menos é isso que parece no começo. Mas existe uma conta por trás do plantão que quase ninguém faz. E hoje eu quero fazer essa conta com você. Mas antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. O objetivo desse vídeo não é criticar donos de clínicas ou hospitais veterinários. Na verdade, o sistema da medicina veterinária muitas vezes não ajuda ninguém. Muitos donos de clínicas também estão tentando sobreviver em um mercado difícil, com custos muito altos, concorrência forte e uma cultura em que o serviço veterinário ainda é pouco valorizado. Ou seja, muitas vezes os salários não são baixos por má vontade. Eles são baixos porque o próprio sistema tem pouca capacidade de remunerar melhor. Então, o foco aqui não é apontar culpados. O foco é ajudar você, veterinário, a fazer escolhas profissionais mais conscientes. O plantão sempre aparece como uma solução rápida. Você precisa aumentar a renda, precisa pagar contas, precisa resolver algum problema financeiro, então surge a possibilidade de fazer um plantão. 12 horas de trabalho, às vezes durante a noite, às vezes em final de semana, às vezes em feriado. E normalmente o raciocínio é simples. Se eu fizer mais plantões, eu ganho mais dinheiro. E isso é verdade. Mas apenas até certo ponto. Porque o plantão não cobra apenas tempo. Ele cobra algo que muitas vezes a gente só percebe depois de anos: energia física, energia mental e qualidade de vida. Fazer 20 plantões no mês não é fácil e muitas vezes é o que você precisa fazer para pagar suas contas. Então vamos fazer uma conta simples. Imagine um plantão de 12 horas, pagando algo em torno de R$250 e isso é um valor muito bom. Esse valor, infelizmente, ainda não é comum em muitos lugares. Geralmente pagam mais baixo que isso. Um veterinário que faz 20 plantões no mês, isso dá em torno de 240 horas. 240 horas para ganhar cerca de R$5.000. Agora, para um segundo e pensa nisso. 240 horas é praticamente o dobro da carga de trabalho de muitas profissões. E ainda assim, o resultado financeiro continua relativamente limitado. Essa é a primeira parte da conta, mas surge uma pergunta muito importante. Essa é uma pergunta que muitos veterinários fazem. Quanto deveria valer um plantão de 12 horas? Não existe um número único, porque isso depende da cidade, da estrutura da clínica, da complexidade do atendimento. Mas existe uma lógica simples que pode ajudar. Se a gente considerar um valor mínimo profissional de R$80 a R$120 por hora, um plantão de 12 horas deveria ficar aproximadamente entre R$960 e R$1.400. Esse seria um valor muito mais compatível com o nível de responsabilidade da profissão. Mas a realidade do mercado hoje muitas vezes está muito distante disso. E, novamente, isso não acontece apenas por culpa de clínicas ou hospitais. Existe um problema estrutural na forma como a medicina veterinária foi construída.
baixa valorização do serviço, pressão por preços baixos e excesso de profissionais entrando no mercado. Tudo isso pressiona os valores para baixo. O plantão tem características muito específicas. Ele não acontece em horários confortáveis, muitas vezes acontece à noite ou em períodos em que o corpo deveria estar descansando. Existe privação de sono, alteração do ritmo biológico, existe estresse constante, porque plantão raramente significa rotina previsível. É emergência, é imprevisibilidade, é pressão. Com o tempo, isso começa a cobrar um preço. Cansaço acumulado, dificuldade de recuperação física e uma sensação constante de estar sempre no limite. Mas existe um custo que muitas vezes passa despercebido: o custo da vida, que deixa de acontecer. Porque quando grande parte da sua renda depende de plantões, você começa a abrir mão de coisas importantes. Final de semana, feriados, eventos familiares, tempo com amigos, tempo com filhos, tempo para simplesmente descansar. Parece até impossível, né? A gente se culpa por descansar. O plantão não ocupa apenas as horas em que você está trabalhando, ele ocupa também as horas em que você deveria estar vivendo. E existe um momento em que o plantão deixa de ser uma escolha temporária e vira uma dependência, porque a renda passa a depender diretamente dele. Se você parar de fazer plantões, o dinheiro diminui. Então, mesmo quando o corpo pede descanso, a agenda continua cheia. Nesse ponto, muitos profissionais percebem que entraram em um ciclo difícil de sair. Mais cansaço, mais plantões para compensar, mais desgaste e, novamente, a sensação de que a conta não está fechando. Então, eu quero te deixar com uma pergunta simples. O plantão hoje é uma escolha estratégica na sua carreira ou é a única forma que você encontrou para tentar equilibrar a conta financeira? Porque são duas coisas muito diferentes. Uma é usar o plantão como uma etapa, outra é depender dele para sustentar a própria vida. No próximo episódio da série A Conta Não Fecha, a gente vai falar sobre outro modelo muito comum entre veterinários: o atendimento domiciliar. Será que o domicílio realmente resolve o problema do tempo e do dinheiro? Ou ele apenas muda o formato da mesma equação? Se inscreva no canal para acompanhar a série e a gente se vê no próximo episódio.